Glória a Deus. Paz seja convosco, irmãos. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para pregar as boas novas do Senhor. Nos ungiu para curar os enfermos. Nos ungiu para libertar os cativos. Nos ungiu para levar alegria aos entristecidos de coração. O Espírito do Senhor está sobre nós. Aplauda bem forte ao Senhor e a Ele dê glória a Deus. Glória a Ti, Jesus. A Ti, Senhor, toda glória, todo poder, toda majestade, toda santidade, todo louvor e adoração. A Tua igreja te louva, a Tua igreja te adora, a Tua igreja espera, Senhor, em Ti. Tu és a nossa esperança, ó Redentor amado. Oh, aleluia! Adore ao Cristo vivo, o que está sentado à destra do Pai e intercede em favor dos que o buscam, aleluia. A Ti, Senhor, aleluia, toda adoração, glória a Ti, Jesus. O reino de Deus chegou e a suprema boa vontade divina agora é revelada em cada área deste ministério. Assim o Senhor acrescenta a cada dia ao que serão salvos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abram a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém. Assim está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Digam glória a Deus. Assente-se, por favor. Eu quero a sua atenção agora. Se há alguém lá fora, por favor, entre. Por favor, sente-se. E por favor, abra os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. A palavra nos orienta que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Triste é o cristão que se ausenta de ouvir a pregação da palavra de Deus. Nós sabemos que há uma terrível luta entre a carne e o espírito. E o tempo que estamos vivendo é um tempo intenso de agir pelo espírito maligno, aonde as coisas que foram profetizadas pelos homens de Deus estão cada dia se cumprindo. E somente aqueles que verdadeiramente seguem a Jesus poderão vencer o pecado, o engano, as dificuldades que se levantam contra nós. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é uma batalha muito intensa no mundo espiritual, que reflete no mundo físico. A morte de Cristo na cruz não foi para cumprir um ritualismo pagão, ou simplesmente para ficar na história que ele morreu. A morte de Cristo na cruz foi para redimir
foi para salvar, foi para fazer novamente a religação do homem ao Pai, através do seu sacrifício, a sua morte e ressurreição. O nome de Jesus Cristo é o mais poderoso e o mais temido no mundo espiritual e também no mundo físico. Os nossos olhos nesse tempo estão prestes a ver a grandiosidade do poder de Deus atuando de uma maneira como nunca o olho humano viu. Porque o Senhor está voltando. Jesus já está às portas. O Espírito de Deus está intensificando o seu poder e a sua presença no coração dos escolhidos. Daqueles que olharam para dentro de si como ladrão na cruz e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O Senhor está buscando homens e mulheres que verdadeiramente se entregou, tem um compromisso real com Ele, tem uma vida real com Ele. Não é ter uma vida mediante ao que Ele dá, mediante a sua bênção, mas é uma vida onde você sabe que se sair da presença de Deus, o inferno lhe toma. Deus te chamou e Deus te redimiu e Deus colocou em você o seu Espírito para que agora as obras da carne, as obras do inferno não pudessem mais dominar a sua vida. Deus colocou em nós e na sua igreja o que é de mais poderoso e importante no ser humano, o seu Espírito, aquele que convence o homem do engano e do erro, é aquele que dá poder, aquele que dá conhecimento e sabedoria. E no nome de Jesus Cristo, os que são do Senhor têm poder sobre os demônios e sobre eles os expulsa e os manda embora em um nome de Jesus. Então o que aprisiona o homem, as cadeias são quebradas e eles são livres para viver agora ao lado do Senhor, conhecendo a verdade que o leva e o conduz aos céus. Mas estamos num tempo de dureza de coração, de corações que agem como pedra, frios e distantes do Senhor. A palavra fala que haverá um julgamento, e esse julgamento começará pela sua casa, porque o povo de Deus não tem compromisso com o seu Deus. Quando nós olhamos para as seitas pagãs, quando nós olhamos para os que são presos pelas armadilhas do diabo, eles se sacrificam por uma causa que pode levá-los ao inferno. Mas quando falamos da igreja, a igreja ela está vivendo um período de mordidade, um período está morto como um marasmo, está desativado, está esperando apenas nas coisas deste mundo, e o Senhor diz que desprezível, maldito é aquele que espera em Deus somente nas coisas dessa terra. O evangelho foi dito que você tem que agora possuir, ter e viver uma vida abençoada, sem limites na terra, mas a palavra fala: se eu pedir a tua alma hoje, o que tu tens para me oferecer? Não vai ser o seu carro, não vai ser sua poupança, não vai ser o dólar, não vai ser os bitcoins que vai te salvar, mas é o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Ele se fez carne no meio de nós e Ele destruiu as obras de Satanás das nossas vidas. A igreja tem que entender, nós estamos em uma guerra espiritual, aonde o resultado é vida ou morte. E Deus em Deuteronômio fala: eis que eu coloco diante de você vida ou morte, bênção ou maldição. E Ele te impulsiona, e Ele olha para você e diz: escolha a vida, escolha a bênção. Estamos vendo homens caindo, estamos vendo ministérios sendo destruídos, aniquilados pelo poder do dinheiro, pela ganância da vida. E o nome de Jesus está sendo envergonhado por muitos. Mas quando Deus criou a sua igreja,
Ele criou para sermos o representante legal neste mundo, para ser a sua voz neste mundo. Ele não vai operar neste mundo por anjos, ele não vai mandar anjos pregar o evangelho da salvação de Cristo. Ele deixou essa ordenança aos seus filhos, aos seus escolhidos, aos homens e às mulheres, aos incultos, aos mais simples, para poder confundir o que se dizem sábio neste mundo. Você pode apenas estar sentado e me ouvindo, mas eu quero te dizer, o Espírito de Deus está sobre você, e você é a igreja do Senhor, e Ele te ungiu para pregar boas novas, aonde você estiver. O mesmo Deus que operou na vida agora de Salomão, é o mesmo Deus que está operando neste momento, neste tempo, em favor dos que o buscam. Ele não mudou, a palavra fala que nele não há variação alguma. Ele não é como o homem que muda de opinião, ele não é como o filho do homem que se arrepende. Ele é Deus, e ele está se cumprindo o seu propósito, está finalizando o tempo da terra neste momento, e o Senhor está dizendo: prepara-te, porque cedo eu venho. A sua vida está em jogo, igreja. Ou você verdadeiramente entende que você foi recrutado, salvo, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, e que não há mais tempo para ficar indo ali, ou indo acolá, ou deixando as tristezas e as fraquezas dominar o seu corpo e a sua mente. Agora é tempo de se fazer de forte, agora é tempo de se imbuir da espada da verdade, esta espada que liberta, essa espada que nos faz conhecer a verdade. Chegou o tempo de vestir a toda a armadura de Deus. Chegou o tempo de estar em pé, olhar para o alto para não cair, porque o inimigo vai se levantar de uma maneira tão poderosa mais e mais, porque o tempo dele está se encerrando nessa terra. A palavra fala que a terra é do maligno, mas Deus nos tirou para fora do mundo e colocou sobre nós o seu Espírito, e sobre nós está a salvação e a redenção conquistada na cruz. Quando você se sentir fraco, diz o Senhor: abra a tua boca e grite: eu sou forte. A igreja não pode baixar a cabeça, a igreja não pode andar cambaleando, porque nela não há um espírito de covardia, mas a palavra fala: eis que vos dei o espírito de poder, o espírito de vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, vai passar. Você não será envergonhado, envergonhados serão todos os que se levantarem contra você, porque a palavra fala que o diabo não pode tocar sequer em um fio do seu cabelo. Então deixe a religiosidade, deixe os seus maus caminhos e volte para Deus, deixe os seus julgamentos, deixe de abrir essa boca e falar mal um do outro, deixe de julgar, deixe de ficar buscando as coisas que são naturais e comuns. E comece a ser verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus, que tem as marcas de Cristo no seu corpo, que quando abre a sua boca, a palavra de vida gera vida, que quando você ora a Deus, a oração é ouvida e a oração é respondida, e ela atua em favor daquele que você intercedeu, daquele que você clamou. Deus está nos mostrando algo nesta noite, e eu quero que você preste atenção. Quantos cultos de oração foram fechados nas igrejas? Porque, infelizmente, o crente em Cristo não ora. São fatigados pelo tempo de oração. Não suporta orar 5, 10 minutos. Que saiba de uma coisa, é a oração que é o elo de ligação com o Senhor através de Jesus. É uma ordem dele: orai sem cessar. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Ou você muda a sua maneira hoje e passa a ser um crente de verdade, de oração, ou eu quero te dizer, a sua caída será breve. A igreja não está aqui para dizer para você que você é bonitinho, ou como está bonito o teu cabelo, ou como Deus tem te abençoado, ou como você tem conquistado, ou como Deus tem feito você prosperar.
A igreja está aqui para mexer no mais íntimo do teu coração, naquilo que está mais íntimo dentro da tua alma, aquilo que perturba a tua alma, aquilo que te fragiliza, aquilo que faz você cair, aquilo que luta contra a sua carne, que faz você estar se rebelando contra o próprio Deus. A igreja está aqui para apontar o nosso pecado e dizer que se nós não formos lavados pelo sangue do Senhor, o pecado vai nos levar para o inferno. Se nós não mudarmos a nossa maneira de viver, de pensar, de agir, de amar, nós estamos indo para o inferno, porque o evangelho então não está surtindo efeito em nós, se nós não pararmos de mentir. O pai da mentira chama-se diabo. Está chegando o tempo que o verdadeiro cristão vai ser luz neste mundo. De verdade, vai incomodar sim todas as hostes e todos os principados e todo tipo de demônios que estão atuando para matar e destruir as vidas. Mas olha como o povo de Deus se sente fragilizado. Em Crônicas nós lemos um texto condicional. Salomão constrói o templo, consagra o templo a Deus, e agora Deus aparece a Salomão, e fala com Salomão, e ele dá uma orientação para Salomão falar com o povo, e a orientação é, se o meu povo, Deus não está falando ao incrédulo, Deus não está falando os que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, Deus está falando para aqueles que já tomaram uma decisão de estar com Cristo. O meu povo, que se chama pelo meu nome, que se identifica comigo, que foi lavado, redimido, que tem como sobrenome Cristo. Ele está dizendo aqui, se humilhar. Ah, como a igreja apóstata tem exaltado o homem e tem abafado o nome de Jesus. E a palavra fala, importa é que ele cresça e que eu diminua. A igreja quer assumir o papel de Cristo? Não. Qualquer um de nós aqui tem o poder de dar vida, tem o poder ou tem condição de entregar sua própria vida para salvar alguém. É Cristo que tem que estar no centro da igreja. É Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que perdoa, é Ele que salva, é Ele que batiza com o Espírito Santo. Outra igreja que o povo de Deus não busca mais, poder e batismo no Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito de Deus, você precisa clamar para que Ele mude o teu coração, para que Ele mude a maneira errada que você está vivendo, essa maneira que às vezes machuca pessoas, que fere pessoas, e que passa tempo e não há mudanças. Tem que haver mudança, tem que quebrar o eu. E para isso, você precisa começar a se humilhar. Você precisa largar o seu ego. Ah, como o ego de muitos são tão inflamados. Se não fosse eu, eu faço, eu aconteço. Você não é nada. Nós não somos nada. Se o Senhor não operar, não fizer, quem somos nós? Mas eu quero te dizer, Ele só vai operar e fazer através daquele que verdadeiramente o ama, o aceitou e o busca e ora. Então ele está dizendo, se humilhe, ore e busque a minha face e se converta. Tem gente que está dentro da igreja, mas ainda não se converteu. Falta mudar as maneiras, os procedimentos. Falta mudar a sua maneira até de se vestir, de falar. Precisa mudar a sua maneira mental, de imoralidades. Escuta, diante dos acontecimentos, no tempo de Salomão, no tempo de Davi, o povo também vivia em declínio moral, em indiferença espiritual e concordância com o mundo. Isso não é novidade até hoje. Hoje o mundo vive num declínio moral, absurdo, completo, assustador. Vive
em uma indiferença espiritual. A igreja vive essa indiferença espiritual. Está só o corpo presente, parece que o espírito está fora. Não ouve. Não está atento à palavra. E quando sai do culto, se perguntar como foi a palavra, foi bênção, qual texto leu? Não, ele leu, falou tal. Não consegue guardar a palavra. Existe um espírito chamado comichão, e esses espíritos estão trabalhando para impedir que você ouça a palavra, que você guarde a palavra, que você compreenda a palavra. E o mundo está as pessoas estão andando em concordância com o mundo. O mundo está ditando as normas morais e espirituais. E muitos estão em concordância. E o que machuca é que muitas igrejas também estão em concordância com aquilo que fere a palavra, com aquilo que vai contra totalmente o que Deus criou, o que Deus fez, o que Deus ordenou. Então Deus aparece para Salomão. E ele faz promessas, pois ele tinha acabado de construir a casa do Senhor. E ele disse: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nele perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Hoje há um movimento de que igreja não é importante, o local físico não é importante. Não caia nessa. Este local físico é importante. A palavra de Deus fala que é a embaixada dos céus. É aqui que se assiste o cansado, o oprimido e o sobrecarregado. É aqui que a maioria das vezes a pessoa aceita Jesus Cristo e é totalmente transformada. E começa a salvação dentro do seu lar. É através da igreja que se leva ao batismo. Muitos querem fazer batismos exuberantes, como aconteceu agora há pouco tempo, de um pastor que levou a igreja para se batizar na fonte de um rio, e veio uma correnteza forte e levou todo mundo e matou todo mundo, inclusive o próprio pastor. Como eu disse, o principal, o glamour, está em Cristo, não é em nós. E se você está honrando a casa que Deus lhe colocou, os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão olhando quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. O Espírito Santo sonda os corações. Você está em busca do quê? Quem você está buscando? Homens famosos? Profetas? Apóstolos? Quantos estão se denominando apóstolos? Rei dos apóstolos? Esse tempo vai acabar. Você pode ter certeza. Não podemos colocar o templo físico como prioridade acima do templo que o Espírito Santo habita. É nesse templo que ele faz a mudança, é através desse templo que ele opera. Quando nós formos embora daqui, isso aqui será um salão vazio, fechado, cheio de cadeira. Mas o Espírito Santo vai com você, dentro de você, no teu coração. Você que é a luz no mundo. Escuta. Deus pede algo ao povo. Se humilhe, ore, busque a minha face e se converta dos seus maus caminhos. Porque se assim o fizer, há promessas para a sua vida. E quais são essas promessas? Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos estão com seu coração machucado, ferido, angustiado, pensando em até tirar sua própria vida?
Quantos não estão conseguindo entender o que está acontecendo? Milhares de lares estão sendo desfeitos, milhares de casais estão se separando, milhares de filhos estão ficando sem a presença paterna ou a presença materna. Há uma grande confusão acontecendo na mente do ser humano. E você não pode permitir que isso entre na sua casa, que isso entre dentro da igreja. A igreja é o lugar de homens e mulheres que estão sendo transformados dia a dia até a perfeita estatura do varão que é Cristo Jesus. Não há perfeitos aqui, mas há os que estão sendo aperfeiçoados dia a dia. Escuta. Tudo pode ser transformado mediante a oração, ao clamor de um coração arrependido. É a base dos milagres, é a oração. A base para que algo aconteça na sua vida, para que haja cura, para que haja transformação, é a oração. Não tem como servir a Deus sem orar, sem buscá-lo, sem se humilhar, sem se arrepender e sem deixar os maus caminhos. Escuta, a oração, ela precisa estar livre das emoções falsas. Você tem que saber orar do mais íntimo, do mais profundo do seu coração, sem emoções falsas. Tem que ser verdadeiro. O que está acontecendo contigo hoje? Qual é a dor que você está sentindo no seu coração? Qual é a fragilidade da sua alma? O que está te incomodando? O que tem feito você, um homem, pensar que você não é mais homem, não é mais capaz de fazer as coisas na sua vida? Olhe então para dentro de si e fale para o Senhor o que realmente está acontecendo com você. É o clamor real, verdadeiro e sincero das emoções da sua alma e do seu espírito. Então, tire da sua vida as emoções falsas da oração. Tire as palavras de bajulação. Deus não precisa que você fique bajulando Ele. Ó Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, Deus de Abraão, de Elias, de Jacó, Deus do mar, Deus das aves. Você não precisa disto. Vá direto ao ponto. E reconheça que Ele é Deus sobre a sua vida. Pare com aquelas coisas religiosas. Oh, glória, está amarrado. Larga desses jargões. Isso não engrandece a Deus. Isso é coisa criada pelo homem. Uma pessoa chegou em mim, o pastor quer ir na sua igreja, juntar lá com o senhor, com o povo lá para dar um glória a Deus. Eu falei, meu irmão, você não está na tua igreja? Vai lá e dê glória na tua igreja. Nós não ficamos aqui pescando em aquário de ninguém. Ou o Senhor manda os que serão salvos, ou Ele manda os que serão salvos. Não é interesse nosso tirar ninguém de nenhuma igreja. Mas o crente tem que ser sábio e saber aonde ele está indo. Porque a palavra fala que virão tempos difíceis de muitas doutrinas humanas e de doutrinas de demônios. E está achando que tudo é de Deus. Presta atenção, igreja, desperta tu que dormes. Deixe a eloquência frenética. E tem muitos agindo freneticamente dentro da igreja. Uma eloquência que não produz vida, que não produz crescimento, conhecimento, transformação, intimidade, humildade. É uma coisa que constrange. Quando orar, nós precisamos ser simples.
a nossa oração, ela tem que ser simples e eficaz, sincera, confiante, como o pedido de uma criança. E a palavra fala: qual pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Talvez muitos não recebem porque fica com essas firulas na oração, fica com emoções falsas, com palavras de bajulação, fica com frenéticos na oração e nem sabe o que orou. A oração, ela é específica, ela tem um ponto, ela tem um alvo, ela tem uma direção. Quando oramos por cura, nós temos que orar por cura. Quando oramos por salvação, especificamos a salvação. Quando oramos por problemas, especificamos o problema para que ele seja solucionado. Essas orações genéricas não surtem efeito. Estou me entendendo, igreja? Eu estou ensinando. Eu estou alertando vocês. Eu estou preparando vocês para o que vai vir, para o que vai acontecer, para o que já está acontecendo nesse tempo. Nós não somos como meninos na fé. Paulo repreendia severamente os neófitos, meninos na fé, que agia sem direção, que agia por emoções frágeis. Mas nós temos que ser adultos na fé. Temos que aprender a orar. Não importa o tempo, mas importa a qualidade da sua oração. Tudo que nós vemos, de Gênesis a Apocalipse, Deus ouviu orações de homens e de mulheres, aflitos, cansados, sobrecarregados, orações que eram necessários milagres, e o milagre aconteceu. Ana orou e teve um filho. A oração hoje tem que ser ouvida da mesma maneira que Deus ouvia no passado. Os milagres têm que voltar, as maravilhas, os prodígios têm que voltar a acontecer no meio da igreja, através da oração da fé. E a palavra fala: até alguém doente entre vós, chama os presbíteros, unge ele com óleo, e a oração da fé curará o enfermo, e se houver pecados cometidos, também lhe serão perdoados. A oração é importante na nossa vida. Nós temos aqui um culto de intercessão toda terça-feira às 20h30. Poucos vêm. É para a igreja. Mas para orar estamos cansados. Para orar estamos indispostos. Para orar estamos com preguiça. Para orar não temos tempo. E o Senhor tem dito que chegará o tempo que muitos vão procurar uma porta da igreja para orar, mas todas elas que eram verdadeiramente de Cristo estarão fechadas, porque já fomos morar com o Senhor nas alturas. Aleluia. Esse é o teu tempo. Deus te chamou. Não retarde o teu chamado. Deus está falando contigo. Deus já era o tempo de estar operando mais. A palavra fala: de vós eu esperei coisas melhores. Deus está sempre esperando algo melhor nosso. E nós temos dado o pior, as sobras. Escuta, Salmo 17, verso 1 diz o seguinte: ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. É assim que devemos orar, a oração sincera, a oração que flui da alma, do mais íntimo do nosso coração. Escuta, a oração não é prisioneira de rito religioso. O que é um rito religioso? Aquela oração pré-escrita, que você não sabe nem o que você está pedindo, mas você declara, e nada acontece, porque é um rito religioso. Não é as palavras do coração na sinceridade. Escuta, ela é espontânea, pessoal, motivada pela necessidade. Não é restrita a um local
ou a 1 hora, a oração ela é espontânea. Aqui é um local, é uma casa de oração. E aqui nós devemos orar sim, por tudo e por todos. Mas o seu local de trabalho também é um local de oração. A sua casa, a sua cama também é um local de oração. Aonde você estiver, é momentos que você sentir que tem que orar, ore. Ore na sua mente, ore balbuciando, ore com autoridade. Escuta, em Gênesis 25, versículo 21, Isaac olha para sua mulher e vê a tristeza dela. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaac orou insistentemente por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu filho. Quanto você tem se esforçado para orar pela sua família? Mulher, quanto você tem se esforçado para orar pelo seu marido? Marido, quanto você tem se esforçado para orar pela sua esposa, pelos seus filhos? Você é o sacerdote da sua casa? Você é o que protege através da oração em favor da tua família, dos teus filhos e da geração futura que vem através de você? Escuta, a oração sempre será ouvida e respondida mediante ao compromisso pessoal e também coletivo do povo de Deus. É o seu desejo abençoar e proteger o seu povo. A permanência da sua presença exige de nós dedicação a Ele e mudança das nossas velhas maneiras de viver. Ela sempre será ouvida e ela será respondida mediante o seu compromisso com o Senhor. Se você não se importa com as coisas que estão acontecendo na sua vida e não dá valor, Deus não consegue mudar o que precisa mudar na sua vida. Portanto, escuta, dê valor a tudo o que Deus lhe deu. A sua esposa, a sua casa, aos seus bens, ao seu emprego, aos seus filhos, às suas filhas, à sua família, aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus irmãos em Cristo, à igreja em qual você congrega. Dê valor. Valorize aquilo que Deus lhe deu. E seja grato, porque a bênção dele foi favorável a você. Escuta, a estratégia do diabo, juntamente com o mundo incrédulo e iníquo, é inibir a sua oração, é proibir as reuniões de oração, é proibir o ajuntamento de pessoas em local público orando, é criar leis para coagir os cristãos de cultuar e buscar Deus em oração. E se você pesquisar um pouquinho na internet, você vai ver que essas coisas já estão acontecendo. Pessoas sendo proibidas de orar em local público, de pregar o evangelho, de evangelizar. Foi assim no tempo de Daniel. Criaram uma lei por inveja de Daniel. Criaram uma lei dizendo que nenhum homem poderia orar a um ou outro Deus a não ser ao rei. E o rei, despercebido, pega e assina a lei. E aí eles vão observar Daniel. A palavra fala que Daniel, quando soube da lei, subiu para seu quarto e foi fazer o quê? Orar. A janela estava aberta, voltada para Jerusalém, e os homens viram Daniel orando. Correram até o rei e disse: olha, a lei foi implementada, o Senhor assinou, e tem um homem que desobedeceu a lei. Então ele é dito de morte. Vamos lançá-lo nas covas dos leões. E foi assim que foi feito. Pegaram Daniel e jogaram ele na cova dos leões. O rei, quando viu isso, doeu em seu coração e disse para ele: Daniel, o seu Deus será contigo.
Chegou o tempo de deixar os covardes de lado, meu irmão. Os crentes covardes vão ficar para trás. Ou você se torna uma mulher fervorosa de oração, ou um homem fervoroso de oração, ou você vai ficar para trás. Você não vai ter condição emocional, psicológica de enfrentar as dificuldades deste mundo. E Daniel, com sua boca fechada, aceitou o castigo, porque ele sabia o Deus em quem ele servia. Não resmungou, não blasfemou. E assim tem que ser a nossa vida. Aconteceu algo ruim, não resmungue, não blasfeme, não questione, ore. Deus muda as circunstâncias. Deus altera as circunstâncias em nosso favor. O teu problema não é maior do que o teu Deus. A tua dificuldade não é para sempre, tem um fim. E o fim é quando Deus, então, estende as suas mãos e opera em seu favor e traz à realidade aquilo que você precisa. Daniel na cova dos leões. Leões famintos. E ele se dobra e ele ora a Deus. E pela manhã o rei chega lá: Daniel, o teu Deus te salvou, o teu Deus te livrou. Aleluia. Escuta. Olha o que Daniel disse. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Quando você peca, quando você está em desobediência, a tua oração não é ouvida. A palavra fala que até se o marido e a mulher estiverem brigados, Deus não ouve a oração nem do marido e nem da mulher. Portanto, não adianta, meu irmão, chegar aqui dando uma de gostoso, não. Se você maltrata e humilha e despreza a tua esposa, não adianta, Deus não ouve a tua oração. Se ajuste, peça perdão. Vocês são uma só carne. Romanos 12, versículo 11 e 12 diz o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tem muita gente andando que nem tartaruga, é muito lento no aprendizado, é lento em estar na presença de Deus, no crescimento, no entendimento, na busca por Deus, é vagaroso demais. Chegou a hora de ser fervoroso em espírito. Chegou a hora de dizer: eu sou o filho de um Deus amoroso, de um Pai amoroso. Chegou a hora de mostrar para aqueles que ficam te chamando quem é você, quem habita em você. E diz mais o Senhor: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Não adianta parar de orar. Está nervoso? Ore. Não é para parar de orar, é para orar. O inimigo vai armar suas ciladas para que você não ore. Porque você ficou nervoso com uma certa circunstância na sua vida material, aí você fecha a tua boca. O tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus Cristo. Escuta o que diz Mateus capítulo 26, versos 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Deus sabe que a tua carne é fraca, então não vacile. Não dê brechas ao inimigo. Vigie. Muitas das tentações, muitos dos problemas é porque você cedeu às tentações. Aquela olhadela, aquele prazer de concordar com a mentira, de falar mal do outro, de julgar a igreja, de fazer coisas que não agradam ao Senhor, de ferir seu parceiro, de ferir seu irmão,
Isso não agrada ao Senhor. Não caia em tentação. Fuja da aparência do mal. Efésios 6:18 diz: ore em todo o tempo no Espírito. Em todo tipo de oração e súplica, para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aprenda a orar por mim nos meus defeitos. Não só aponte o meu defeito. Ore para que eu mude, ore para que você também mude. É assim que devemos fazer um com o outro. Não olhe para o defeito do teu irmão. Ore por ele. Tire a trave do teu olho para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Amém? Ore em todo o tempo no Espírito. Mantenha a tua mente ocupada com as coisas de Deus. O Senhor fala para nós transformarmos a nossa mente, transformar nossa vida pela renovação da nossa mente, porque temos a mente de Cristo. E ele diz: pense no que é bom, pense no que tem boa fama, pense no que é amável. Tem muita gente pensando só coisa ruim o tempo todo. Comece a pensar, a mudar a sua maneira de pensar. Comece a mudar a sua maneira de pensar. E então você vai começar a orar. Escuta, se deixarmos de orar, o inimigo vai vencer. O plano de Deus é usar as pessoas em constante oração. A igreja não pode ficar buscando métodos para melhorar a igreja, pois Deus está buscando pessoas melhores. Não é igrejas enfeitadas, cheias de luzes, de holofotes. Deus está buscando pessoas melhores, para que Ele possa usar, para que Ele possa derramar unção do seu Espírito, para que Ele possa capacitar com o poder, para que Ele possa colocar na brecha em favor de outrem, para que Ele saiba que quando Ele puder falar contigo, você vai ouvir e vai obedecer. Deus está buscando pessoas melhores. Usa-me, Senhor. É só dizer isso: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Escuta, pois Deus está buscando pessoas melhores, que se colocam na brecha em oração para a salvação dos que não creem. Os olhos do Senhor percorrem a terra, buscando os verdadeiros adoradores e os que o buscam de todo o coração. Pessoas de oração, pessoas que são cheias do Espírito Santo. Seja você uma pessoa de oração e cheia do Espírito Santo. Então você vai ver que o cansaço não te vence, que a preguiça não consegue manter você no sofá, que a televisão não será mais o seu maior atrativo, que a leitura da palavra de Deus será como fontes de vida, de água e comida para o seu coração. Você vai aprender a amar a Deus, vai se dedicar a Deus, vai realmente fazer o que Deus deseja fazer na tua vida. Você vai vencer as dificuldades, porque a capacidade vem do Senhor. Escuta, Deus não unge objetos, mas Deus unge pessoas que desejam ser vaso nas suas mãos, que o amam e que choram pela salvação dos perdidos. Tudo que nós temos aqui dentro custou dinheiro, custou o seu dízimo, custou a sua oferta. Mas chega uma hora que quebra, chega uma hora que precisa mudar. Tem que trocar a mesa de som, tem que melhorar a bateria, né? Tem que fazer um monte de coisa. Mas esse templo, ele não se desgasta. Ele não termina o tempo. Ele é eterno. O Espírito está aqui dentro. A unção do Senhor não pode ser extinguida. Está entendendo? Você tem o Espírito de Deus. Não entristeça o Espírito Santo do Senhor que habita em vós. Olhamos para algumas igrejas lá na África. Eles cultuam, cantam, glorificam, exaltam, choram, louvam em alegria, debaixo de uma tenda, no chão seco.
batendo em baldes, não tem um instrumento sequer, e eles cantam e adoram a Deus como se estivesse em plenos céus. E o povo hoje está buscando conforto de estacionamento. Se não tiver estacionamento, eu não vou, porque o meu carro, quando você morrer, seu carro vai para os céus com ele? Você não vai. Vai ficar para a briga de herança dos teus filhos e outros aí. É tanta tolice que a igreja está vivendo, e esquecendo do amor, esquecendo do verdadeiro evangelho da salvação. Deus está ungindo pessoas. O Espírito Santo continua derramando unção sobre a sua igreja, sobre os que querem de verdade. Escuta, os seguidores de Cristo também precisam constantemente aprender a humilhar-se, aprender a orar e buscar a presença do Senhor. A oração é ouvida porque você é regido pelo Espírito Santo de Deus, mesmo diante dos momentos mais difíceis. Deus nos ensina a vencer, mesmo quando não sabemos orar. O Espírito Santo ora por nós e nos ensina como orar. Romanos 8, 26, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de serem expressos por meio de palavras. Por isso a oração não pode ser algo vazio, frio, distante. Tem que ser uma oração do coração. Tem que ser aquela oração que constrange o seu eu, o seu coração, o seu pecado, o seu erro, para que haja mudança. Assim, então, nós iremos poder ouvir a resposta do Senhor. Ele diz: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração, escuta, ela cura o doente. A oração, ela tira a aflição do coração. A oração, ela quebranta o coração. A oração combate as armas do inimigo. A oração, ela muda os corações e nos leva à presença de Deus. A oração nos torna fortes e confiantes. A oração nos torna perseverantes. A oração nos liberta das prisões emocionais. A oração forma a pessoa em um cristão segundo o coração de Deus. A oração traz à realidade o que não existe. Nós, na oração, temos autoridade em Cristo diante dos nossos adversários. A oração muda a família, muda propósito, muda a nação. A oração opera na terra o que é nos céus. Então, o Senhor nos alerta hoje. Meu povo, vocês têm o meu nome, então me busque, se humilhe, ore, porque os meus ouvidos não estão tapados à tua oração, e nem as mãos encolhidas para que não possa te abençoar. Desejo de todo o meu coração que a partir de hoje você tome uma mudança radical na sua vida. Que você durma orando, que você acorde orando. Você não precisa ser um exibicionista na oração, você precisa apenas orar, para que toda circunstância seja transformada. Mas também diz a palavra de Deus, que aqueles que rejeitarem a sua orientação, olha o que ele diz aqui: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu vos tenho proposto, e fordes servirdes a outros deuses, e se prostardes diante dele, então os arrancarei da terra que lhes dei, e lançarei da minha presença. Esta casa que consagrei ao meu nome, farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez isso
o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Se você deixar de Deus, você é presa fácil na mão do inimigo. Se você parar de orar, você é presa fácil nas mãos do diabo. Amém, igreja? Comece. Esse vai ser o seu desafio daqui para frente. Comece a orar. Peça sabedoria, direção, peça força, ânimo. Busque batismo com o Espírito Santo. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero amar a tua obra. Senhor, eu quero ser servo de verdade. E Deus vai mudar. Se você tem se calado, chegou agora a hora de abrir a sua boca. O Senhor diz: abra a tua boca e eu a encherei. Se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus. O que o inimigo mais quer é que você pare de orar. Que você olhe para as circunstâncias. Que você olhe para a adversidade. Mas o que Deus está dizendo para você é: a vitória está nas mãos daquele que ora. Eu não sei qual é o teu problema que você está enfrentando, mas eu estou te motivar a orar nesta noite. Então, se possível, coloca a mão no teu coração. Quero que você feche os teus olhos e quero que você ore a Deus neste momento. Quero que você enfrente, através da oração, as armadilhas do inimigo, com a autoridade do Senhor. E eu tenho certeza que durante a semana, Deus operará na sua vida em nome de Jesus. Não seja mais um crente morno. A palavra fala que Deus vomitará da sua boca o crente morno. Portanto, sede fervorosos em oração. Levante-se agora com a sua voz e ore a Deus para mudar a tua história, para mudar o teu lar, para mudar a condição da tua família. Se você está doente, Deus vai te curar. Se sua família está sendo dividida, separada, Deus vai unir de novo. Porque a oração do justo, ela é poderosa, ela tem valor, ela surte efeito. E justo não é aquele que não tem pecado, justo é o que foi justificado no sangue de Jesus. Esse é o teu momento agora. A minha parte eu fiz, aquilo que Deus colocou em meu coração, eu entreguei à igreja. Agora a igreja tem que agir conforme a palavra, orar, se levantar como um homem e uma mulher valorosa, sabendo que a sua oração estará sendo ouvida por Deus. E diz a palavra de Deus: e antes mesmo de você encerrar os teus lábios, antes mesmo de você fechar a tua boca, Deus já estará se movendo em seu favor. Aleluia.